Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eloá Ribeiro, tenho 16 anos de idade e eu sou da Assembleia de Deus ali do Vale Azul, ali na Zona Sul. Eu vim aqui com a minha mãe, de vestido verde, a Tânia, e o meu padrasto, o Kleber. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em João, no capítulo 6 e no versículo 1. João, capítulo 6, versículo 1. Tem água? Amém. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Podem se assentar. A passagem que nós lemos vai nos falar sobre a primeira multiplicação de pão e peixe. Essa passagem, ela se encontra em todos os evangelhos. Só que no evangelho de João tem algo que me chama muito a atenção. João, ele vai citar a vida de um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Deus ministrou João 6 no meu coração, porque eu tenho certeza que ele tem algo para falar conosco através da vida desse rapazinho. É muito bom nós procurarmos o contexto para nós entendermos a história. E aqui nessa história, o contexto é que João Batista havia sido morto. Todos nós já ouvimos falar de João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto. João Batista é o que seria o precursor de Jesus. Era aquele que viria para preparar o caminho para Jesus. João Batista tinha uma palavra muito pesada, uma palavra muito dura. Ele pregava sobre arrependimento. A palavra de João Batista batia direto contra o pecado das pessoas. E por isso tinha muitas pessoas que não gostavam de João Batista. Porque quando uma palavra vem falar sobre o nosso pecado, nós podemos ter 2 reações. Ou nós aceitamos e nos arrependemos, ou então nós odiamos muito o pregador. E com João Batista não era diferente. Tinha pessoas que se arrependiam e eram batizadas, mas tinham pessoas que não gostavam de João Batista. E por isso João Batista era perseguido. E a palavra de Deus vai nos dizer que João Batista morre decapitado. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos de Jesus recebem essa triste notícia de que João Batista havia sido morto. Quando eles recebem essa notícia, eles levam até o Messias. Quando Jesus ouve que João Batista havia sido morto, eu tenho certeza que naquele momento Jesus se entristeceu muito. Porque além de ser o precursor de Jesus, ele também era primo de Jesus. E ali naquele momento, Jesus olha para os discípulos e diz: vamos para um lugar isolado, vamos ficar um pouco a sós. E a Bíblia diz que eles atravessam o mar da Galileia para poder tirar um tempo para eles, para poder ficar um tempo a sós. Quando eles chegam naquele lugar, a palavra do Senhor vai nos dizer que uma multidão chega junto com eles.
E aqui Deus ministrou algo no meu coração. Essa multidão, ela andou cerca de 8 quilômetros. Na Bíblia não diz isso, mas alguns historiadores vão dizer que eles andaram cerca de 8 quilômetros para se encontrar com Jesus. Eles se encontraram com Jesus, eles foram até Jesus, porque eles entendiam que somente Jesus tinha o milagre que eles precisavam. Eles andaram cerca de 8 quilômetros para poder se encontrar com Jesus. Jesus tinha ido a um lugar muito longe, a um lugar isolado, mas eles não se importavam. Eles andaram tudo para poder ter um encontro com Jesus, porque eles entendiam que Jesus tinha o milagre que eles precisavam. Essa multidão, ela vai até Jesus, porque essa multidão via os sinais que Jesus operava sobre os enfermos, que é dito no versículo 2. Essas pessoas nunca tinham visto um homem como Jesus andar sobre a terra antes. Eles nunca tinham visto um homem que falava tão bem sobre o reino de Deus. Eles nunca tinham visto um homem que curava os enfermos como Jesus. Eles nunca tinham visto um homem que amava tanto as pessoas como Jesus. Por isso eles andam tudo o que andam para poder se encontrar com Jesus. Porque eles entendiam que Jesus tinha o milagre que eles precisavam. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez existe algo no teu coração que te aflige. Talvez existe algo na tua vida que só você sabe, você não conta para ninguém, mas isso te entristece. Talvez você precisa de algo que te desespera, mas Jesus me traz nessa noite para te dizer que Ele tem aquilo que você precisa. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a situação que você tem vivido, mas Jesus tem o milagre que você precisa. Jesus tem aquilo que você precisa. O salmista vai nos dizer no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ele completa no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, mas eu te convido nessa noite a olhar para os céus e a entender que Jesus tem aquilo que você precisa. Essa multidão vai até Jesus porque essa multidão entendia isso. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando eles chegam até Jesus, Jesus tem misericórdia deles. E aí Jesus começa a pregar sobre o reino de Deus. Jesus começa a realizar milagres, começa a curar os enfermos. Vidas começam a ser transformadas a partir daquele momento. As pessoas chegam até Jesus e têm um encontro com Ele. E a vida dessas pessoas são transformadas. Porque o nosso Jesus, Ele faz isso. Todas as pessoas que se encontram com Ele têm as suas vidas ou o seu destino mudado. Ali existiam pessoas doentes, existiam pessoas enfermas, mas quando elas se encontram com Jesus, elas passam a ser pessoas curadas, porque o nosso Senhor Jesus faz isso. Às vezes quando nós chegamos tristes diante da presença dEle, nós encontramos alegria, porque todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, Ele transforma as nossas vidas, porque o nosso Jesus tem esse poder de transformar as nossas vidas. Em João no capítulo 5, tem a prova disso. Existia um tanque chamado tanque de Betesda. E ali naquele tanque existiam muitos enfermos. E uma vez no ano um anjo descia para agitar as águas. E aquele que pulasse primeiro dentro das águas era curado. A palavra do Senhor vai nos dizer que existia um paralítico ali, que estava há 38 anos esperando o milagre dele. Esse homem esperava 38 anos. Todas as vezes que o anjo descia e agitava as águas, alguém pulava na frente dele. Talvez aquele homem não tinha mais esperança. Imagina esperar 38 anos. Talvez ele não tinha mais esperança de que um dia seria curado. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jesus resolveu passar por ali. E aí Jesus está subindo ali no tanque de Betesda. E quando ele chega naquele lugar, ele olha para aquele paralítico e pergunta: você quer ser curado? E o paralítico responde para Jesus meio sem esperança e diz: não tem como, Senhor. Todas as vezes que o anjo agita as águas, alguém pula na minha frente. Talvez ele não tinha mais esperança.
Mas aí Jesus olha para ele e diz: levanta e anda. A vida daquele homem é transformada a partir de um encontro que ele teve com Jesus. Ele esperou 38 anos da vida dele para ser curado. E com um encontro com Jesus em um único dia, ele teve a vida dele transformada. Talvez aquele homem não aguentava mais o peso de ser um homem paralítico. Não aguentava mais o peso de ser mal olhado pela sociedade. Mas Jesus curou a vida dele através de um encontro com ele. E nós somos a prova viva de que Jesus transforma os nossos destinos. O nosso destino antes de nós nos encontrarmos com ele era o inferno. Nós todos estávamos condenados. Eu estava condenada e você também estava condenado. Só que um dia nós tivemos um encontro com Jesus. E hoje o nosso destino não é mais o inferno. O nosso destino não é mais a condenação. Mas por causa do encontro que tivemos com Jesus, o nosso destino é os céus. O nosso destino é a nova Jerusalém. Aquelas pessoas tiveram a vida transformada por um encontro que elas tiveram com Jesus. Tiveram suas vidas curadas através de um encontro que elas tiveram com Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que ali naquele momento, quando Jesus está curando, quando Jesus está pregando, ele olha para Filipe e diz: Filipe, tem que arrumar comida para a multidão. Nós temos que alimentar esse povo, porque eles não podem ir embora sem comer. Vai que eles desmaiam no meio do caminho. E aí Filipe olha para Jesus e fala: Senhor, o dinheiro que nós temos não é suficiente. Mas mesmo se fosse suficiente, eles não tinham lugar para comprar alimento, porque eles estavam em um lugar isolado. Naquele momento, Jesus manda Filipe comprar alimento. Só que Filipe se encontra em um lugar sem recurso nenhum. Eles estão passando agora por um cenário de fome, porque ele não tem recurso nenhum para poder dar alimento para a multidão. Só que às vezes o Senhor nos permite passar por esses cenários de fome para revelar o poder dele para nós. Naquele dia o poder do Senhor ia ser revelado, ele ia realizar um milagre. Às vezes Deus nos permite passar por cenários de fome, cenários desagradáveis, cenários de sofrimento, para que o poder dele seja manifesto em nós. Em João, no capítulo 9, a Bíblia vai nos dizer que existia um cego de nascença. E os discípulos de Jesus perguntam: Jesus, quem pecou para esse homem nascer desse jeito? E aí Jesus olha para eles e diz: ninguém pecou. Ele nasceu assim para que o poder de Deus pudesse ser manifesto na vida dele. Como nós vamos conhecer o Deus da cura se nós não passarmos pela doença? Como nós vamos conhecer o Deus da provisão se nós não passarmos pela necessidade? Às vezes ele nos permite passar por sofrimento para revelar o poder dele para nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, o Senhor vai dizer que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no nosso momento de maior sofrimento, é no nosso momento de maior fraqueza, que o Senhor Jesus vem até nós e diz: olha, filho, eu vou revelar agora o meu poder para você. Eu não sei o que você tem vivido, não sei se você tem sofrido, não sei se você tem passado por cenários de sofrimento. Mas saiba que tudo o que você tem passado é somente o Senhor querendo revelar do poder dele para você. É somente o Senhor olhando para você dizendo: filho, olha o meu poder. Filho, olha eu revelando o meu poder a você. Às vezes o Senhor nos permite passar por cenários de fome para revelar de quem ele é a nós. Para nós podermos conhecer mais dele. Essas pessoas aqui nunca tinham visto o Senhor Jesus multiplicar pão e peixe. Eles conheciam um Jesus que transformava a água em vinho, mas eles não conheciam um Jesus que multiplicava o pão e o peixe. Só que nesse dia ele permitiu eles passarem por esse cenário de fome, para se revelar como Jesus que também multiplica o pão e o peixe. Às vezes o Senhor nos permite passar por sofrimento, para que a gente possa conhecer mais dele. Em João 11,
a palavra do Senhor vai nos dizer que Lázaro fica muito doente. E Lázaro era um amigo de Jesus. E Marta e Maria, irmã de Lázaro, elas falam com Jesus, mandam um recado para Jesus e falam: Jesus, vem até nós e cura Lázaro, porque ele está muito doente, ele vai morrer. E aí Jesus espera, ele não vai na hora que recebe esse recado. Ele espera Lázaro morrer. E 4 dias depois ele chega até Betânia. Quando ele chega até Betânia, Marta olha para ele e fala: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Porque Marta e Maria conheciam um Jesus que somente curava. Elas não conheciam ainda um Jesus que ressuscitava os mortos. Só que naquele dia Jesus olha para o lugar onde Lázaro estava e fala: Lázaro, sai para fora. E naquele momento, Marta e Maria passam a conhecer um Jesus que não somente cura, mas um Jesus que também ressuscita os mortos. Às vezes Deus nos permite passar por sofrimento para revelar dele a nós, para que a gente conheça mais dele. Em Atos, no capítulo 7, a Bíblia vai nos dizer que Estevão, ele estava passando por um momento de desespero. Ele estava sendo acusado de falar blasfêmias. E ali os líderes religiosos pegam pedras para poder tacar em Estevão. Estevão seria morto apedrejado. Ali naquele momento, Estevão estava muito desesperado. Ele estava passando por um cenário de desespero. Só que quando ele olhava para os céus, ele viu o Senhor Jesus assentado à direita de Deus. Ele estava passando por um cenário de desespero, mas ele estava vendo Jesus do lado de Deus. Ele estava vendo a glória de Deus. Jó, todos nós conhecemos a história dele. Era um homem justo diante de Deus, mas que passou por muito sofrimento. Só que no final do livro de Jó, ao invés dele reclamar, ao invés dele falar: olha Deus, eu fui um homem justo e olha o que o Senhor permitiu acontecer comigo, ele não falou isso. Ele disse assim: olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Antes de eu passar por todo esse sofrimento, eu só te ouvia de ouvir falar, mas agora que eu passei por todo o sofrimento e vi o teu cuidado, agora eu te conheço de verdade, agora os meus olhos podem te ver. Não sei o que você tem passado, não sei se você está sofrendo, mas saiba que é só Deus querendo revelar mais de quem Ele é a você. Saiba que é só Jesus se revelando de quem Ele é a você. Ali naquele momento, onde eles estavam passando por um cenário de fome, se levanta um rapazinho no meio da multidão, com 5 pães e 2 peixinhos. Deus levanta esse rapazinho no meio da multidão para mudar esse cenário. Na palavra de Deus ele sempre faz isso. Sempre quando o cenário não está favorável, ele levanta alguém para mudar o cenário. Quando o povo de Israel se encontrava na escravidão no Egito, Deus levanta Moisés para libertar o povo. Todas as vezes que o povo de Deus se encontrava longe de Deus em seus pecados, ele levantava algum profeta. Quando nós nos encontramos longe de Deus, ele levantou Jesus para nos trazer perto. E aqui não foi diferente. Eles estavam passando por um cenário desfavorável e Deus levanta a vida de um rapazinho para mudar esse cenário. O mundo que nós vivemos tem passado por um cenário que não é favorável. Cada vez mais se ouve más notícias. Cada vez mais jovens e adolescentes se matam. Cada vez mais pessoas sofrem com depressão, com crises de ansiedade, com síndrome do pânico. O mundo está indo de mal a pior. Mas eu creio que Deus tem levantado uma geração. Deus tem levantado uma geração no meio da multidão para transformar esse cenário. Aí Deus levanta aquele rapazinho que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E André olha e fala: ó Jesus, tem um rapazinho aqui. Só que o que ele tem é pouco. Não dá para alimentar a multidão com isso não. Ele despreza o pouco que o rapaz tinha. Mas o rapazinho não se importou. Mesmo que fosse pouco, ele entregou o que ele tinha a Jesus. Mesmo que ele tivesse apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele entregou aquele pouco a Jesus. E eu acho muito lindo esse ato de entrega. Às vezes Deus quer usar as nossas vidas, mas nós achamos que temos muito pouco.
Às vezes Deus quer usar o nosso ministério, mas nós achamos que temos muito pouco. Ah, Deus, eu não sei cantar direito. Eu não sei pregar direito, não sei falar direito, não tenho estudo teológico. Eu não sei todas as notas, não sei tocar muito bem. Só que Deus quer usar as nossas vidas, mesmo que a gente tenha pouco recurso. Só que nós precisamos entregar o nosso pouco a Jesus. Mesmo que a gente tenha pouco, mesmo que nós sejamos jovens que talvez não tenha tanta sabedoria, nós precisamos entregar o nosso pouco para Jesus. Porque o nosso pouco nas mãos de Jesus vira muito. O que é pequeno nas nossas mãos, nas mãos de Jesus vira algo muito grande. Nós devemos entregar o pouco que nós temos para Jesus, porque Ele vai realizar coisas grandes através do nosso pouco. Ali naquele momento, aquele rapazinho entrega o pouco que ele tinha para Jesus. Mesmo que fosse pouco, ele entregou para Jesus. Aqui Deus ministrou também algo no meu coração. Ele podia ter guardado o pão e o peixe só para ele. Ele estava passando por um momento de fome, ele podia ter guardado só para ele. Mas ele decidiu dividir o pão com as outras pessoas. Porque ele entendia que as outras pessoas estavam com fome. Às vezes nós somos egoístas. Às vezes nós temos o pão na nossa mão. Nós vemos que tem pessoas com fome. E nós guardamos o pão só para nós. Só que nós precisamos dividir o pão com as outras pessoas. Existem pessoas que precisam desse pão que você tem. Existem pessoas do seu lado que precisam desse evangelho que você tem. Existem pessoas do teu lado que precisam do Jesus que você tem. E nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos repartir desse evangelho. Nós precisamos repartir do amor de Cristo com as outras pessoas. Porque existem pessoas famintas de Jesus. Existe uma multidão faminta do amor de Deus. E nós temos esse amor, nós temos esse evangelho. Então não vamos ser egoístas. Vamos repartir desse pão com as outras pessoas. Ele entrega o pão na mão de Jesus. E quando Jesus pega aquele pão, ele dá graças e o pão é multiplicado e alimenta cerca de 5.000 homens. Naquele dia foi realizado um grande milagre através do pouco que um rapazinho tinha. Foi realizado um grande milagre através de um pouco recurso que um rapazinho tinha. O Senhor Jesus, Ele não depende dos nossos recursos. Ele nunca dependeu de recursos de pessoas para fazer o que Ele quer. Com Abraão e Sara foi assim. Ele falou que Abraão e Sara se tornariam uma grande nação. Abraão e Sara já eram velhos, só que mesmo que eles não tivessem recurso, Deus fez na vida deles. Deus fez uma grande nação através da vida deles. Deus não precisa dos nossos recursos. Deus não precisa de jovens que tenham muito recurso. Deus não precisa de jovens com muita sabedoria. Ele só precisa de jovens dispostos. Jovens que mesmo que não tenham muito, olham para os céus e dizem: Deus, eis-me aqui. Jovens que mesmo que não tenham muito, falam para o Senhor: Deus, toma o pouco que eu tenho e usa a minha vida. Deus, eis-me aqui, usa o meu pouco recurso. O Senhor, Ele faz grandes coisas através de pequenos recursos. Esses dias, uma menina da minha escola, ela me chamou e ela falou: Eloá, vamos falar um pouco sobre Jesus? E eu falei: amém, vamos conversar sobre Jesus. E aí eu falei: ué, o que eu vou falar? Comecei a falar: Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E ela começou a falar: Jesus é maravilhoso. Aí eu falei: Jesus perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. E ela foi concordando comigo. E ali aquela conversa se estendeu. E eu liguei para essa menina. Eu falei: posso ligar para você para fazer uma oração? E ela falou: pode. Aí eu liguei para ela, li um versículo, fiz uma oração por ela. E ali eu ouvi aquela menina chorando do outro lado da linha. Jesus usou um pequeno recurso, um celular. Nós ficamos muito no celular. E Jesus usou um pequeno recurso para se revelar para alguém. Jesus usou um pouco recurso para se revelar a alguém. Não se preocupe se você tem pouco. Jesus quer usar o teu pouco. Amém? Nós precisamos entender que a obra do Senhor, ela não para. A obra de Deus não para. Talvez existem irmãos dentro da igreja que têm um ministério e talvez não exerce mais esse ministério.
sabe que tem um propósito e não liga mais para esse propósito. Só que a obra de Deus não para. Enquanto muitos estão cruzando os braços, Deus tem levantado outros. Enquanto muitos que eram para estar fazendo não estão fazendo, Deus tem levantado meninos no meio da multidão para fazer. Deus tem levantado pessoas com pequenos recursos para realizar grandes coisas. Eu peço que a igreja se coloque de pé nesse momento. Se o irmão puder me ajudar aqui com um louvor. Amém. Me dá um dó, por favor. Sol. Dó de novo. Tenta me acompanhar, irmão. Sonda-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nessa noite clame ao Senhor. Senhor, usa a minha vida. Nessa noite comece a clamar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Mesmo que eu não tenha muito recurso, usa a minha vida, Senhor. Comece a cantar para Ele. Usa a minha vida nessa noite. Aleluias. Toma-me conforme a tua palavra. Senhor, nos capacita. Usa as nossas vidas, Senhor. Que me Aleluias. Glória a Deus. só a ti. Então usa-me, Senhor. Se você puder, cante assim nessa noite. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, usa-me. Canta assim, ó. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Pede pra Ele te encher nessa noite. Enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluias. Usa-me. Feche seus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai.
Obrigada por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, Senhor. Obrigada por ter nos salvado na cruz do Calvário, Senhor. Obrigada por ter nos alcançado, Jesus. Nós te pedimos nessa noite, nos capacita, Senhor. Nos encha com o teu Espírito Santo e usa as nossas vidas, Senhor. Mesmo que a gente não tenha muito recurso, usa as nossas vidas, Senhor. Nos usa para a tua honra e para a tua glória e realiza grandes coisas através das nossas vidas, Senhor. Que o grupo El Shaddai possa ser um grupo de jovens usados e ousados, Senhor, com a autoridade da tua parte, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Usa-me, Senhor.